Olá, tudo bem com você? Nós estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. Estamos na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 5. Se você tem gostado, não esqueça de dar o seu gosto, partilhe o vídeo com mais pessoas, tá bom? Senhor Deus, nós começamos essa meditação e oramos para que o Teu Espírito venha iluminar, nos dar direção e nos abençoar. A Tua palavra é lâmpada. Senhor, abençoa essa pessoa que tem acompanhado essa meditação para que na vida dela se cumpra as Tuas promessas. E em nome de Jesus eu peço isso. Amém. 1 Pedro 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero, com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Então, agora ele está dirigindo essa carta aos presbíteros, pastores, aos servos. No 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Comentário da parte A diz, apacentai o rebanho de Deus. Pedro tinha experiência particular com essa palavra, pois a ouviu do próprio Salvador antes dele ascender ao céu. As ovelhas não pertenciam aos apóstolos, nem aos pastores ou presbíteros que cuidavam delas, mas ao próprio Deus. Pastorear significa alimentar, cuidar e proteger as ovelhas do perigo. Como um animal dócil, a ovelha está sujeita a se perder e a se ferir. Por isso, ela deve ter um responsável para zelar por sua integridade. Quem pastoreia precisa ter disposição para atender às necessidades do rebanho divino. Portanto, eu posso cuidar de uma igreja, mas não significa que essa igreja é minha, né? Ela está aqui, o rebanho de Deus. Então, ela pertence a Deus. Assim como qualquer outra igreja, né? Onde há um dirigente e esse dirigente é submisso a Deus, todo o povo não é dele, é de Deus. A parte B diz voluntariamente. Naquela época de perseguições, a igreja primitiva, a função do pastor era perigosa e muitíssimo trabalhosa. Eles eram alvo de penas muito cruéis aplicadas pelos perseguidores. Porém, mesmo debaixo de sofrimento, as escrituras afirmam que em nenhum momento a tarefa pastoral deve ser exercida com constrangimento, como se lhe for imposto um jugo pesado. O pastor também não pode cuidar do rebanho divino agindo como um mercenário, influenciado pelo lucro ou pelas vantagens pessoais. Antes, deve ser movido pelo seu amor a Deus e às pessoas que lhe foram confiadas. É claro que nos dias de hoje é difícil, né? A gente provar que a nossa intenção é essa. Muitos escândalos, muitos maus testemunhos já surgiram e isso faz com que todos pensem que são todos iguais e não são. Não coloque todos na mesma condição. Há homens de Deus pregando o evangelho em muitos lugares e enquanto não se prova o contrário, ele é um homem de Deus. Creia nele, guarde a palavra que ele está falando e cumpra, porque é a palavra de Deus. 3, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, mais uma vez, né? Não tendo domínio. Eu não tenho domínio sobre aquilo que representa a herança de Deus, né? Como a tribo de Levi, que também era a herança do Senhor, mas servindo de exemplo. Eu quero ser exemplo e luto para ser isso, mas também sei que não sou perfeito. No 4, e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. O comentário, o sumo pastor é o Senhor Jesus, que foi o modelo perfeito para todos os que trabalham na obra de Deus. Os servos não devem seguir nenhum padrão inferior ao que ele nos apresentou como ser capaz de dar também a própria vida para salvar suas ovelhas. O exemplo do bom pastor Jesus é precioso, pois nos ensinou a buscar as ovelhas perdidas, a termos compaixão das multidões aflitas e a resgatar aquelas que se desviaram do rebanho. Quem se esquece das instruções do Salvador no cuidado com a sua igreja
desagrada a ele e perde a recompensa reservada aos servos bons e fiéis, ainda que tenha passado por toda a vida trabalhando em sua seara. Gostei desse nome, sumo pastor, né? O nosso Senhor Jesus é o nosso sumo pastor, nosso pastor maior. No 5, semelhantemente, vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. No comentário do 5, a parte A, revestivos de humildade. Naquela época, os escravos eram reconhecidos em qualquer lugar, pois traziam em suas vestes um sinal de sua condição social. Alguns usavam certo tipo de avental, outros amarravam um pedaço de pano na roupa. Esta era a forma de mostrar que estavam prontos para cumprir qualquer serviço, como lavar os pés dos convidados da casa, do seu senhor, por exemplo. Foi exatamente isso que fez o Senhor Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Como um servo, ele tirou o seu manto e cingiu-se de uma toalha. Entendemos com isso que a humildade se reflete na conduta e distingue o justo do ímpio. Só possui quem mantém comunhão com o Altíssimo e deseja honrá-lo em todo o seu viver diário. Veja que a prática de todo o ensinamento bíblico se fundamenta na humildade. Se em tudo as pessoas forem humildes para acatar o conselho divino, não haverá contendas que perturbem o convívio entre elas. Então aqui ele já dirige aos jovens e ele manda ser sujeitos, né? Ouvir os anciãos. Por quê? Porque o que é mais velho tem mais experiência do que os mais novos, é óbvio. E se é um ancião de Deus, um homem de Deus, ele vai ter muito mais capacidade de nos ensinar do que o mais jovem ensinar outro, né? Então, hoje nós vemos, por exemplo, a juventude, ela vai pedir conselho a outros da mesma idade, que não tem maturidade e que não tem experiência da vida e, por vezes, dá mau conselho e aí se dá mal. Nós temos um caso, né, de um rei da Bíblia que, quando o pai morreu, ele assumiu o trono e ele não foi tomar conselho com os anciões, ele foi tomar conselho com os mais novos como ele. E aconselharam que ele deveria não aceitar os emissários de Davi, que foi lá para consolá-lo, né? Falou, olha, é um pretexto para criar guerra. O que ele fez, né? Humilhou aqueles homens e devolveu. Ele arranjou guerra contra Davi. Davi foi contra ele com toda a fúria. Quer dizer, antes eles tivessem ouvido o conselho dos anciãos, que já participavam com seu pai, que disseram para ele não fazer isso. Então, assim, há muitos jovens, né? E ele fala ser de todo sujeito uns aos outros, quer dizer, sermos humildes, como ele fala que Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes, então também sejamos humildes uns com os outros. Às vezes somos chamados a atenção, mas eu sei que ninguém gosta, mas por vezes é para o nosso bem. No 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. O comentário do 6, humilhai-vos. Uma pessoa vaidosa não se humilha diante de Deus, pois confia em sua própria força e em seu próprio entendimento. Por outro lado, a humildade brota naqueles que reconhecem sua fraqueza e sua dependência exclusiva do alto. Assim podemos definir a humildade como a total ausência de orgulho. Essa característica é vista naqueles que se submetem à vontade divina, ainda que isso lhe cause dor e sofrimento, daqueles que suportam, sem murmurar ou desanimar, as aflições por causa da fé, e naqueles que recebem de bom grado a disciplina de Deus. Essas são algumas maneiras de identificar quem verdadeiramente se humilha debaixo da poderosa mão de Deus. Dessa forma, o próprio Altíssimo levanta os humildes para exaltá-los em tempo oportuno. Quanto aos soberbos, ele os mantém longe de si, pelo fato de a humildade honrar sobremodo o Senhor. Ele se encarrega de tirar o humilde e abatido do seu estado de tristeza e vergonha. Quando a pessoa ela é humilhada pelos homens, então ela vai a Deus. E Deus a exalta.
E muitos falam assim, os humilhados serão exaltados. Um ditado que ouvimos e muitos falam assim, está na Bíblia. Não, o que está na Bíblia é isso aqui, né? Aqueles que se humilham, né? Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, isso aqui, o seu tempo é muito importante, porque a pessoa pensa assim, bom, eu vou me humilhar hoje, eu já quero ser exaltado daqui a pouco. Ou num passe de mágica, e às vezes demora, né? Tudo ao seu tempo. Não queira nada no seu tempo, né? Queira no tempo de Deus. Por isso que no Pai Nosso ele diz, seja feito a tua vontade. Então, se eu quero que seja feita a vontade de Deus, eu não posso querer tudo ao meu tempo. No 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O comentário, ele tem cuidado de vós. Deus se interessa por tudo o que diz respeito à vida dos seus filhos, seja na esfera espiritual, seja na terrena, diferente dos deuses pagãos que eram frios e distantes dos seus devotos. O Senhor Jesus se apresentou de forma gentil, atenciosa e fiel aos seus. Ele disse que o Altíssimo alimenta o pardal, a mais comum de todas as aves, que veste de forma gloriosa um simples lírio do campo e que mantém em sua memória o número de cabelos que contém na cabeça de cada pessoa. Ao afirmar tantas vezes o seu imenso cuidado conosco, o Salvador espera receber da nossa parte a confiança total nele e não ansiedade ou preocupação. Quem de fato crê lança fora todas as inquietações da alma e assim deixa de viver aflito com os problemas do dia a dia ou aterrorizado com o medo do futuro. Às vezes a pessoa lê isso aqui, ela vai, ela ora, mas ela continua aflita. A questão é que enquanto o problema estiver na sua mão, você vai continuar ansioso. A ansiedade, vamos lá defini-la, né? Nos graus. A ansiedade é natural, né? Quantas vezes, por exemplo, quando há uma troca de pastores e eu falo, eu vou para tal lugar, há aquela ansiedade de chegar naquele lugar, de conhecer aquele povo, né? Então, há uma ansiedade, é uma ansiedade natural, gostosa até de se viver. A ansiedade que você não sabe o futuro, tem medo dele, então você vive angustiado, os resultados estão ruins, então você se angustia, você se oprime, se deprime. Então, é nessa altura que você deve entregar isso para Deus, né? E aí você diz, mas eu já orei, já entreguei, mas continua igual. Então, continua orando, né? Continue entregando até o momento que ele vai dar para você a certeza. E você pode ter certeza de uma coisa, enquanto você está ansioso, a fé é retirada. Quando você retira a ansiedade, a fé entra. A fé é uma certeza. Então, ele fala porque ele tem cuidado de vós. Quando eu vejo isso, quando eu leio isso, isso me dá fé. Isso me traz paz, porque eu sei, poxa, Deus está me cuidando de mim. Apesar do que eu estou vendo, ouvindo, né, presenciando, sentindo nesse momento, mas não importa. Importa é que Deus está cuidando de mim. No 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Então, esse versículo não está por acaso, né, logo a seguir da ansiedade. Então, a ansiedade, se ela destrói a nossa fé, ele fala, sede sóbrios, né? A sobriedade vem porque você não se embriagou com o vinho do pecado, com o vinho da ansiedade, com o vinho das preocupações. Então, uma pessoa extremamente preocupada, extremamente ansiosa, ela vai provocar sérios danos à sua saúde, ao emocional e ao espiritual. Então, isso vai destruir ela. Por exemplo, quantas pessoas, por causa da extrema ansiedade que elas têm, elas não conseguem ver uma saída. E às vezes a saída está diante dos olhos dela, mas ela não consegue ver. Então, ser sóbrio é você parar tudo e falar, peraí, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, o que eu vou fazer? Qual a direção? E ele fala, vigiai. Então, o vigiar exige essa sobriedade. Porque aí ele fala, porque o diabo, vosso adversário, quer dizer, Satanás nunca desistiu de nós. Ele saiu da minha vida, mas ele não desistiu da minha vida. Ele anda ao nosso derredor, como leão bramando, buscando a quem possa devorar. Então, ele está à espera de uma brecha, ele está à espera de um espaço na minha vida para que ele possa entrar e me devorar. Não somente a mim, mas você pense isso no seu caso. Por isso que vigiar e ser sóbrio
É uma necessidade, é como se fosse hoje um mandamento de Deus, ser sóbrio espiritualmente e ser vigilante, para que o diabo não entre destruindo a nossa vida. No 9, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, primeira coisa, né? Resistir firmes e na fé. Resistir e o diabo fugirá de vós. Então, eu resisto aquilo que eu estou sendo tentado, eu resisto àquela ansiedade, eu resisto àquela preocupação, eu resisto ao mal, na fé. E aí ele fala que outros, da mesma forma, assim como eu, também estão vivendo a mesma coisa. Eu não sou o único a sofrer, não sou o único a ter ansiedade. 10. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou, a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Olha que interessante ele falou, né? Para que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória. Então, quer dizer, o propósito da nossa vida é esse, estar com Jesus. E depois de havermos padecido um pouco, quer dizer, o que nós passamos aqui é um pouco de aflição apenas. Porque o que vem pela frente vai ser muito maior, né? E aí ele fala que aperfeiçoe, né? Confirme, fortifique, estabeleça. 4 coisas importantes para a vida de todo cristão. 4 não, eu vou acrescentar aqui, né, o resistir, o 5. No 11, e a ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, vosso fiel irmão, como cuidado, escrevi brevemente, exortando e testificando que essa é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda o meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor, paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Eu acho interessante que a Bíblia não esconde de nós que nós vamos passar momentos de dificuldades, momentos difíceis, momentos de angústia, mas ele falou, ele mesmo, então vem de Deus, vos aperfeiçoe, porque os problemas nos amadurecem, nos fazem mais calmos, mais pacientes, mais perseverantes, mais firmes. Nós somos confirmados, porque uma vez sendo provado, seremos aprovados. E depois ele diz, confirme, fortifique, porque depois de uma luta, depois de um problema, saímos dele muito mais fortes, e estabeleça. Quer dizer, estarei estabelecido, cada vez mais e mais firme. Graças a Deus pelas lutas, pelos problemas, pelas dificuldades, pelas aflições. Eu falo isso agora, mas na hora que a gente enfrenta é dor, é lágrima, parece que nunca mais vai acabar, parece que nunca mais termina, mas no final tudo vai dar certo. E vai dar certo para você também. Fique firme com Jesus e Deus abençoe.